Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o 20. Open your Bible in the book of John, chapter 20. Eu confesso que a última vez que eu preguei com tradutor foi uns 2 anos atrás na África. I confess that the last time that I preached it and someone translated it was like 2 years ago, and I was at Africa. Eu creio que Deus vai me dar graça de novo aqui, tá I bom? believe that God will give me grace again. Eu sempre trago uma palavra de louvor e gratidão a Deus, I always bring a word of great gratitude and praise to God de estar aqui em nossa sede mundial, to be here in our church, porque é aqui o lugar onde eu nasci because this is where I was born e fui criado no Evangelho. and where I was raised to in the gospel. Eu tenho um amor e uma gratidão muito grande I have such a great love and gratitude here pela vida dos nossos pais na fé, because of the life of our parents in faith, Pastor Dejair, Pastor Dejair, e como carinhosamente chama, missionária mãe. and as I said, missionary mother. Amém. Também hoje Amen. eu estou feliz de estar aqui nessa manhã, And also today I'm happy to be here this morning porque estou com minha família, because I have my family here with me. minha esposa e meus 3 filhos, João, My wife and my o 3 kids, Pedro e a Sofia. John, Peter, and Sophie. A sogra e a bisa também está aí. My mother-in-law and my grandmother is here too. Amém. Que Deus Amen. seja louvado por tudo. God Amém. be praised. E eu sempre digo, estar aqui na nossa sede é ser honrado por Deus. And I always say to be here is to be honored by God. A Bíblia diz que a ovelha The Bible says that the sheep conhece a voz do seu pastor knows the voice of its pastor e ela se alegra. and gets happy because of it. Então eu sei que o pastor Dejair So I follow Pastor Dejair. continua sendo meu pastor, He keeps being my pastor. porque cada vez que eu ouço a voz dele, And every time I hear his voice, eu me alegro muito. I'm very happy. E a minha oração é que Deus continue dando muita saúde ao nosso pastor. And I Amém? pray that God gives him a lot of Amém. health. Amen. Vamos para a palavra. Let's Diz go to the word assim, of God. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz o texto: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. John 20, verse 30 and 31 says, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Amém. Pode se assentar. You may sit. E também louvo a Deus pela vida do meu irmão, pastor William, que foi também um instrumento para que eu estivesse aqui no Ministério Avivamento da Fé, onde eu nasci de novo, enfim, conforme já disse, aqui toda a nossa história de vida está aqui. Meu irmão mais novo também, o Jorge Lucas, Deus te abençoe. I praise God because my brothers are here, Pastor William and George Lucas. Segundo testemunhos antigos, os presbíteros da igreja da Ásia Menor As is written, the presbyters of the Church of Minor Asia, pediram ao apóstolo João que escrevesse este evangelho, they asked the Apostle John to write this gospel para contestar e refutar uma heresia concernente à natureza, pessoa e divindade de Jesus Cristo. to contest a heresy that they were preaching about God, Jesus Christ. Por isso, João deixa claro o propósito do evangelho no capítulo 20, versículo 31, para que creiam nele e tenham vida em seu nome. That's why John lets clear here the purpose of the gospel, that people can believe that Jesus is God and have life in his name. João, este João que escreve este evangelho, era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, apelidados Boanerges. John that wrote this was brother of James, son of Zebedee. Ele escreveu 5 livros. He wrote 5 books. No caso, este evangelho, que leva o seu nome, He wrote John, 3 epístolas e o Apocalipse. 3 epistles, and Revelation. Uma das características de João era enfatizar o número 7. One of the characteristics of John was always talk about number 7.
Porque o número 7 fala do número de Deus, da perfeição. Because number 7 represents the perfection of God. Por exemplo, em Apocalipse ele fala das 7 igrejas, Example, in Revelations, it talks about the 7 churches, dos 7 espíritos, the 7 spirits, 7 castiçais, 7 costals, 7 selos e 7 trombetas. 7 trumpets. No Evangelho ele relata 7 sermões: And also he talks about 7 preachings that happened. o novo nascimento, The new born, água da vida, the water of life, filiação divina, being child of God, pão da vida, the bread of life, espírito vivificante, the spirit that brings luz life, do mundo light of the world, e bom pastor. and the good pastor. 7 declarações também ele diz: eu sou. 7 declarations, he says, I am. Pão da vida, I'm the luz bread of do life, mundo, light of the world, a porta, the door, o bom pastor. the good shepherd. Eu sou a ressurreição e a vida. I'm the resurrection and Eu life. sou o caminho, a verdade e a vida. I'm the way, the truth, and Eu the sou a life. videira verdadeira. I'm the true tree. E também esse evangelho relata 7 sinais. And also this gospel talks about 7 signs. E mais um. And one more. As bodas, a água feita em vinho, o milagre no casamento, The water that was turned into wine in the a wedding. cura do filho do oficial do rei, The son of the official that was healed. o paralítico no tanque de Betesda, The man at the Bethesda that could not walk. a multiplicação dos pães e peixes, When the bread and the fishes were multiplied. Jesus caminhando por sobre as águas, Jesus walking on the waters. a cura do cego de nascença The man that was healed and was blind since he e was a born. ressurreição de Lázaro. And the resurrection of Lazarus. A palavra-chave do Evangelho de João é crer em Jesus. The key point of the Gospel of John is to believe in God. E crer, a palavra crer na grego aqui significa depositar confiança nele. And to believe in Greek means to deposit your trust in someone. Jesus é digno de confiança. Jesus is worth of your trust. Ele é fiel e verdadeiro. He is faithful and true. É impossível que ele minta. It is impossible not to believe in him. Ele nunca falhou em sua palavra. He never failed in his word. Eu repito, I repeat, ele é digno de confiança. his word of trust. A palavra crer aparece cerca de 98 vezes. The word believe appears like 98 times. Então, do começo ao fim deste evangelho, João demonstra a necessidade de crer em Jesus. So from the end to the beginning, John demonstrates the need to believe in God. É por isso que no início do evangelho, That's why at the beginning of the gospel, João ele diz: no princípio John says at era the o, beginning, era o verbo, it was the verb, e o verbo estava com Deus, and the verb was with e o God, verbo era Deus. and the verb was God. Todas as coisas All things foram feitas por ele, were made by him, e sem ele, and without him, nada do que foi feito nothing could be done. se fez. Could be done. Então, em Jesus, So in Jesus, nós encontramos we found o propósito da vida, the purpose of our lives, a razão da nossa the existência. reason of our existence. Nós só podemos desfrutar We can only de live vida verdadeira of our real life através de crer em Jesus. through Jesus, believing in Jesus. No mesmo evangelho de João, At the same Gospel of John, no capítulo 15, at chapter 15, no versículo 5, verse 5, Jesus mesmo disse: Jesus said himself, sem mim without me, nada podereis fazer. you can do nothing. A palavra aqui poder The word here can, tem o sentido de capacidade. the verb can means capacity, Logo, toda nossa capacidade está em Jesus. means that all our capacity is in Jesus. Como disse Paulo As Paul said aos Coríntios, to the Corinthians, sem Jesus without Jesus, nós não temos capacidade we don't have capacity nem de pensar alguma coisa nova. not to think on something Toda a else. nossa capacidade All our capacity está em Jesus is in Cristo. Jesus Christ. Agora, conforme nós lemos o texto referido nesta noite, As we just read the text here, the nesta verses manhã, melhor this dizendo, morning, você perceba que no capítulo 20 o contexto fala you can see that on chapter 20 the context talks quando about Jesus aparece no meio dos discípulos when Jesus appeared in the midst of the disciples após a ressurreição. after he resurrected. Eles estavam com medo, They were afraid.
diante da morte cruel because he just faced the que death, Jesus tinha vivido the death that Jesus had e passed, toda a perseguição que se deu and all the aos persecution seus that happened seguidores. to his followers. E as portas estavam fechadas The doors were closed, e Jesus entrou no meio deles and Jesus just entered in the midst of e them diz 3 vezes: and told 3 a times, paz seja convosco, "Peace be with you," porque ele é o príncipe da paz. because he is the Prince of Peace. E o interessante And the interesting thing, é que ele parou no meio deles, he stopped just in the midst of them, indicando que Jesus é o centro da vida. indicating that Jesus is the center of life. E quando Jesus é o centro da nossa vida, And when Jesus is the center of our life, nós temos paz para viver. we have peace to live. E agora, um dos seus discípulos, chamado Tomé, And now one of his disciples called Thomas não estava presente na ocasião que ele se manifestou. wasn't present in this occasion. E após 8 dias, And after 8 days, Jesus volta, Jesus comes back. porque os discípulos falaram: Jesus esteve no nosso meio, mas Tomé disse: se eu não tocar, se eu não vê-lo, eu não crerei. The disciples said that he was there, but he didn't believe. E Jesus então aparece para ele And Jesus appeared to them. e diz: olha, Tomé, And he says, "Look, Thomas, bem-aventurado happy are aqueles que não viram, those who didn't see, mas creram. but they believe." Então, a felicidade da vida So the happiness of life está vinculada is connected a crer em Jesus. to believe in Jesus. Você crê em Jesus? Do you believe in Jesus? Aí está a felicidade. So you are happy. Happiness is there. O versículo 30 que eu li com os irmãos The verse 3 that I read with you diz que Jesus operou muitos outros sinais ou milagres says that God made a lot of miracles na presença dos in discípulos. the presence of the disciples. Com isso eu aprendo With that I learn que tem milagre that there are que miracles Jesus só opera para os íntimos. that Jesus only operates to those that are closer to him. E uma outra lição And another lesson é que aquele que se dispõe a aprender, no caso o discípulo, is that the one that allows to learn, in the case the disciples, verá Jesus operando muito mais. will see God operates a lot more. Conforme nós vemos aqui no versículo de número 31, As we can see in the verse 31, que a questão chave deste evangelho the point here in this gospel é justamente crer em Jesus is to believe in e Jesus receber vida. and to receive life. Mas não é a vida biológica apenas, It's not the biological life only. é a vida verdadeira, It's the true life. é a vida que jorra para a vida It's the eterna, life that points out é to a vida eternal que não life. tem fim, The endless life. é a vida que permanece para sempre. The life that stands forever. Esses milagres selecionados aqui que João seleciona 7 milagres e relata no seu evangelho. John selected 7 miracles and wrote about them in this gospel. E isso foi proposital, And this had a purpose porque Jesus fez muitos milagres. because Jesus made a lot of miracles. Alguns chegam a dizer que é uma hipérbole, uma linguagem do exagero, Someone says that people are exaggerating quando diz que se fossem enumerar when they said that if we could write todos os milagres que Jesus fez, all the miracles that Jesus did, nem todo livro do mundo not all the books in this world seria suficiente would be enough para registrar os milagres. to write those miracles. Eu não acredito ser uma hipérbole, I don't believe that this Mas is sim- exaggerating, algo literal. but it's literal. Esses 7 milagres que João aqui registra, justamente é para mostrar a manifestação plena de Deus, perfeita de Deus na vida do homem. The 7 miracles that John registrates is to show the manifestation of God in the man's life. E eu volto a repetir os 7 sinais que João registra até o capítulo 11. So I'm going to repeat again the 7 signs that John said. Jesus operou em uma festa de casamento sobre a vida de um casal, Jesus operated into a wedding party. transformando água em vinho, He made water turn into curou o wine. filho de oficial, He healed a son of a man from the army. o paralítico de Betesda. He healed the man that could not walk in Bethesda. Ele multiplica os pães e os peixes, He multiplied the fishes and the anda bread. sobre as águas Walked e on acalma a water. tempestade, Make the storm to stop. cura o cego de nascença He healed the blind man e ressuscita Lázaro. and resurrected Lazarus. Eu identifico nesses 7 sinais
Identifying the set signs. O que é ter vida abundante? What is to be an abundant life? Em palavras minhas, In my words, eu defino que vida abundante I define that abundant life é Jesus is Jesus tocando, touching, operando operating em cada área da in vida. each area of our lives. Quantos creem nesta manhã How many believe in this que morning podem receber that you can receive vida abundante abundant life em Cristo in Jesus? Christ Jesus? O primeiro sinal é Jesus transformando a água em vinho. The first sign is Jesus turning water into wine. No caso, suco de uva. The juice of grape. Então, a primeira coisa que eu entendo nesse texto, So the first thing I get in this text, in this quando verse, falta o vinho, que é símbolo de alegria na Bíblia, when it's missing the wine that in the Bible means joy, representa situações que a vida ou até mesmo o inimigo luta para destruir um casamento. it represents situations that the enemy provides to destroy a wedding. Mas o interessante But the interesting thing é que aquele casal is that couple não iniciou a vida conjugal didn't start their life sem fazer Jesus without making parte da Jesus vida deles. part of their lives. É natural It's natural que todo casal em algum momento that every couple in a viva moment uma situação difícil. they live a hard situation. Mas o grande segredo But the secret para here evitar a frustração to avoid frustration é quando Jesus faz parte desse it's casamento. when Jesus is part of this marriage. Perceba nesse texto comigo You can realize here with me que eu entendo que a circunstância, até mesmo o inimigo, quer tirar pelo menos 3 coisas de um casamento. I understand that the enemy or their circumstances want to remove Primeiro, three quer things of tirar our a alegria, o prazer. It wants to remove joy and pleasure, Segundo, quer dividir. wants to divide. E terceiro, quer fazer com que esse casal viva, mas sem desfrutar da alegria. Wants to make them to live but without enjoy the happiness, the true happiness. Existem casais que estão na mesma casa, There are couples that are living in the same home. convivem no mesmo lar, They are living together, mas o prazer da vida conjugal but the pleasure of the life, não existe mais. the married life, doesn't exist anymore. O vinho, que representa alegria, The wine that represents joy, se foi. it's gone. Então essa é uma das estratégias do inimigo. This is one of the strategies of the enemy, Fazer que as pessoas convivam na mesma casa, to make people that live in the same mas não house, tenha mais prazer. but there's no more pleasure. E muitas vezes acontece, And many times happen, um dorme num canto, one sleeps in a counter, outro no outro. and the other person of the couple is E sleeping por in que the que other, isso the other acontece? side. Why this is happening? O prazer se foi, The pleasure is gone. a alegria se foi, The happiness is gone. mas Jesus está na festa. But Jesus is in the party. Você não entendeu? You didn't Eu vou understand. repetir. I'm going to repeat. Jesus está na festa do casamento Jesus is in the party of this e wedding. vai restaurar a alegria, And is going to restore vai the restaurar o happiness. prazer do It's going casamento. to restore the happiness of this wedding. Você terá prazer You're going to have pleasure de desfrutar to enjoy a vida life com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. with the person that God put aside you to be with you. Eu aprendi uma lição I learned a lesson que eu considero muito profunda. that I consider very deep. O prazer que desfrutamos entre casal The pleasure that we have when we are married aponta para uma realidade maior. points out to a bigger reality. Apronta para o desfrute e o gozo eterno que passaremos com Cristo. Points out to what we are going to have with God. Quando você desfruta When you enjoy de uma vida íntima satisfatória, of an intimate life that is satisfactory, você já está provando you are tasting uma pitada da eternidade. a little bit what eternity is like. Quantos creem nesta manhã How many believe que this Jesus morning pode trazer bênção para o seu that casamento, Jesus can bring para a blessings to sua your, vida to your matrimonial? marriage, to your life. Recebe essa graça de Deus na sua Receive this vida. grace of God in your life. Jesus também disse Jesus always said que uma casa dividida that a house that is não divided pode prosperar. cannot prosper. Então Deus nessa manhã So God this morning está fortalecendo is making people a strong, união conjugal.
is making strong A your alegria union. de viver junto. The happiness of living O together. prazer de estar na mesma The casa. pleasure to live in the same O prazer house. de desfrutar a vida como cônjuge. The pleasure to Está enjoy life voltando nesta manhã. is coming back this Jesus morning. está tocando nas águas. Jesus is touching the E está waters. transformando esse It ambiente da is sua changing these família. waters in your family. Glorifique ao Deus dos céus por essa Glorify. palavra. Sabe o que eu acho interessante? Do you know what I think is interesting here? Que para se ter, aqui acredita-se os estudiosos que era cerca de 600 a 900 litros de suco de uva, que no caso da água que Jesus mandou pegar nas metretas. People said that could be 600 or 900 liters of water. Para se ter de 600 a 900 litros de suco de uva, requer que tenha um estoque muito grande. To have this amount of grape juice requires to have a lot of storage. Para você arrumar, principalmente naquela época, For you to get, even especially on that time, de 600 a 900 litros, of 600 and 900 vinho. liters of wine ia requerer muito tempo. would require a lot of time. Eu calculo I can count por baixo uns 6 meses, like 6 months até plantar a vinha, for you to plant the grape, até esperar crescer a Wait to grow. parreira e ela dar fruto. the fruits come. Só que agora, aquilo que demoraria muito tempo, muitos meses, So now that would took a lot of time, Jesus colocou a mão. Jesus put his hand, E aquilo que demoraria muito tempo, and that would cost a lot of time, em uma fração de segundo, in a fraction of a second, Jesus operou. Jesus operates. Eu vou repetir a sentença. I'm going to repeat what I Tem said. coisas na sua vida There are things in your que life demoraria muito tempo para ser restaurado. that would take a lot of time to be Mas Jesus restored. nesta manhã But Jesus this morning está colocando as suas santas is mãos putting his holy e hands está efetuando and he's grande doing milagre. a great miracle. O milagre da transformação The na miracle família of transformation in your está family. acontecendo aqui agora. It's happening here now. É daracachera macomi narasai. Essa só a interpretação, hein? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu Glory sinto to o God. trabalhar do Espírito Santo I feel the work of the Holy Spirit sobre here. os casais aqui. Upon the couples here. A alegria está voltando. Joy is O coming. prazer está voltando. Pleasure is coming back. Aleluia! Hallelujah. Agora, o segundo sinal Now the second sign que Jesus opera that Jesus did é o filho do oficial do rei. is the son of the Roman officer. O filho dele estava com um problema, His son had a problem. estava perto de morrer. It was near to die, E ele desesperadamente and he was desperate. vai até Jesus. He goes to Jesus. Fala: Senhor, He says, Lord, socorre meu filho, please help my son. está perto de morrer. He's almost dying. Jesus falou: se vocês não virem And Jesus said, if you don't sinais, see, vocês não crerem. if you don't see signs, you won't believe it. Jesus pegou e liberou a palavra. Jesus said the word, Vai, go, porque o teu filho vive. because your son is alive. Eu entendo I understand que Jesus estava usando that Jesus was using o problema com o filho the problem with the son para trabalhar to work na fé do pai. on the father's faith. Às vezes você se pergunta: Sometimes you ask yourself, por que eu vivo? why do I Por live? que eu passo Why do I pass through problema it? com os meus filhos? Why do I have problems with my Deus child? está usando God's using essa situação com seus this filhos situation with your child para trabalhar na sua fé. to work upon your faith. Agora perceba, Now you can see it. vida abundante An abundant life é Jesus tocar no meu casamento is Jesus touching my e dar marriage vida a esse and casamento, give life to this mas marriage. também But also, Jesus tocar nos filhos Jesus touches my e kids abençoar a família. and bless my family. Esta manhã, This morning, a sua família está sendo your abençoada. family is being blessed. Eu entendo I understand que o inimigo that the enemy quer fazer pelo menos duas coisas wants to do at least two com os things nossos filhos. with our children. Primeiro, First, quer escravizá-los. wants to enslave them. A base que eu tiro disso, The base that I have is segundo Reis capítulo 4, second book of Kings quando os chapter 4. credores
When those that collect the bateram na taxes porta da casa da mulher knocked on the door e disse: olha, por causa da dívida, and told that woman, because os of your seus debt, filhos your serão children levados como escravos. will be taken as slaves. Mas ela But she, prontamente right out, não abriu mão dos seus filhos she didn't let them e go. disse: os meus filhos And she said, my children, não podem ser escravos. they cannot be slaves. E ela foi até a presença de Deus And then she went into the buscar presence uma of palavra God. pastoral, She seeked for a word, direcionamento de a Deus. direction from O God. pastor da época The pastor of that era o time profeta Eliseu. was the prophet E Elijah. o profeta Eliseu deu um conselho pastoral. And Elisha gave a counsel. Assim como o nosso pastor The same as our pastor, sempre tem nos orientado. always Sempre orientated que us. entramos aqui, Always that we há are uma here. palavra pastoral There is de a direcionamento word para a nossa of vida direction, e que nos faz prosperar. and that make us prosper. E a direção foi esta: And this was the direction. entra no teu quarto, Get in your room, fecha a tua porta close the door, e tu e os teus filhos and you and your trabalhem children junto. work together. Então eu quero dizer para você, So I want to tell o you, milagre vai acontecer miracle is going to happen em família. in family. O segredo está The secret na is intimidade da in the família. intimacy Há of uma your palavra family. profética. There is a prophetical Os teus word. filhos não serão Your children will not be escravos. Your children will not be Os seus slaves. filhos serão livres. Your children will be O free. sangue de Jesus In the blood of Jesus. traz libertação The blood of Jesus brings para os freedom teus filhos. to your children. Os seus filhos não serão Your escravos children will not be das slaves drogas, of drugs, do mau caminho, of the bad da path, rebeldia, of rebellion. porque Jesus Because Jesus está trazendo libertação. is bringing freedom. Se você acredita nessa palavra, If you believe in this word, glorifique ao Senhor. Glorify to the Lord. Eu preciso, aleluia, I need de to 15 I segundos need 15 para levantar seconds as mãos e to adorar raise ao my Senhor. hands and worship Quantos podem Lord? se unir comigo e adorar a How many can presença do worship the Deus Lord with Todo-Poderoso? Stebe candarabachanda candarabacaia. O milagre acontecerá em família. Miracles is going to happen in family. Aleluia, Deus trabalha God na works intimidade da família. In the intimacy of the families. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glória a Deus. Há Hallelujah. uma palavra profética There is a prophetical em minha word boca. in my mouth. E Deus está dizendo: And God is telling o segredo the secret está na intimidade. is on intimacy. Porque na intimidade Because on intimacy, gera-se it o generates óleo, the gera oil, o azeite, the oil, a comunhão the communion. com o Espírito Santo. the Holy E Spirit. quem tem comunhão com o Espírito And who has Santo communion with the não Holy vai ficar Spirit devendo nada para ninguém. will not be on doubt with anybody. Aleluia. Agora, perceba só. Now you can see it. Se tu não reagir a esta palavra, If you don't react to this, olha lá, hein? mm, Jesus disse, Jesus said, o homem foi para o culto the man went to the e Jesus service, deu a palavra. and Jesus gave the E a word, palavra foi essa: and the word was that. vai porque o teu filho vive. Go because your son is alive. Quando o pai chegou dentro de casa, When the father came inside the house, alguém veio até ele someone came to him, e antes de ele falar qualquer coisa, and before he said something alguém else, disse: someone said, o teu filho vive. Your son lives. Ou seja, a palavra que ele recebeu no culto meaning the word that é he a received palavra in que estava service, trabalhando dentro da casa dele. the word was working inside his house. A notícia boa é essa: The good news is a palavra de vida the word of life que você recebe aqui that you receive here está tomando toda a tua casa. is taking all over your Se place. você acredita, If you believe dê it, brados de júbilo ao Senhor. glorify to the Lord. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito. I'm feeling the presence of God here. A graça de Deus estar The aqui. grace of God's Você here. pode falar em línguas estranhas. You can talk in Você holy pode adorar a languages. Deus. You can worship Porque Him Deus está te dando vida abundante. because God is living you abundant life. Terceiro sinal. The third sign, Jesus curou Jesus healed o paralítico no tanque de Betesda. the paralytic of the Bethesda tank. Perceba.
Perceba, Realize that. este homem, This man, ele dependia de outros. he depended on other people. Jesus chegou até ele Jesus came to him e ele falou: eu estou na dependência de and he outros. said, I'm depending on other people. No mesmo capítulo 5, In the same chapter 5, Jesus disse assim: Jesus said, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho my também. father works until now and so do I. Então a aplicação desse texto, So the application here que vida abundante, is that abundant life é quando Jesus me dignifica, is when Jesus dignifies me, abençoando o meu trabalho, blessing my me work, tirando da dependência de outros, taking me away of the dependence of abençoando others and blessing o trabalho das minhas mãos. the work of my hands. Dentro do planejamento Inside of our planning da vida abundante, of the abundant Jesus está abençoando life, Jesus is blessing o trabalho das suas mãos. the work of your Eu hands. estou I'm profetizando. prophetizing. Não perca a oportunidade Don't miss de this receber e opportunity. dar glória, Don't miss to receive assim and give como glory. Deus The same as God foi com José, was with e Joseph, tudo que José colocava as mãos, and all that Joseph Deus did, prosperava. God prospered. Assim será The same will be na sua vida. in your life. A sua empresa Your company prosperará. will be good. O seu trabalho Your work prosperará. will thrive. O seu setor Your sector prosperará. will thrive. A pessoa The person em que você presta serviço that you saberá will know que a empresa dele that his company só está prosperando is only porque naquela thriving empresa because in tem this um company crente there is a person cheio do Espírito Santo filled with que the crê em presence Jesus of the Holy Cristo. Spirit. E quando ele olhar para And when você, this person sees ele you, vai reconhecer will recognize que a empresa dele, that his company, que o trabalho dele that your work só está prosperando is only thriving porque você está lá because you are e there. você tem a bênção de Deus and you have the blessing na of sua God vida. in your life. Aleluia. É a bênção do trabalho. Is the blessing of the work. Vida abundante Abundant life é quando Jesus abençoa is when Jesus blessed trabalho das minhas mãos, the work of our hands. porque eu trabalho Because the work para a glória de Deus. I work for the glory of God. Quando eu executo When I execute a minha função laboral, my job, eu estou fazendo I'm doing para a glória de Deus. for the glory of God. E quando alguém vê eu trabalhando And when someone sees me com working excelência, with excellence, ele diz: this person says, como ele é diferente, how this person is different? como ele é diferente. How this is different? E aí o que acontece? And what happens? Você testemunha You testify a grandeza do Deus que você the greatness serve. of the Lord you Aí serve. você vai dizer: Then you say, o meu trabalho my work não é feito de qualquer jeito, is not done porque eu like- sirvo a um Deus vivo, because I serve porque to eu a living sirvo a um God. Deus de vida abundante, I serve of a e eu God trabalho of para que o life. nome dele seja glorificado. And I work so his name can be glorified. José foi colocado Joseph was put em várias funções in many jobs desde quando ele entrou no Egito, since he went to Egypt. mas não importava But it didn't matter. a função que ele estava, It didn't matter the job todo that he lugar had. que ele colocava as mãos All places that he went, prosperava. it was thriving. Então, So, nesta manhã, this morning, você está recebendo essa graça. you are receiving this Quem grace. recebe essa graça de Deus, Receive this grace of aonde God. você colocar as mãos, Wherever you put Deus your está hands, prosperando. God is Abre as thriving. tuas mãos e receba essa Open up unção your que hands Deus and derramou receive na this vida de anointing José. that God put into Joseph's life. Xanda, Macaia, você não está recebendo a unção de José, You are not receiving the como anointing nós of Joseph. aprendemos com o homem de Deus, How we learn of the o man of nosso God, apóstolo, our apostle. Pastor Dejaí. Pastor Dejaí. Nós não queremos ser o que os outros foram. We don't wanna be Nós what queremos the others viver a obra de Deus na nossa We vida. want to see the work Mas of o God in Deus our que life. agia em José But the God that acted é o in mesmo Joseph Deus is the same que God está agindo is acting na minha vida, in my life, na sua vida. in your life. Creia nesta palavra. You need to believe this word. Aleluia. Eu não sei se você está preparado I don't know if you're prepared para receber o que está por vir daqui to em diante. receive what is yet to come. Eu quero que você abra mais o seu coração. I want you to open up your heart. Há uma presença dominante do Espírito There is a Santo. presence of the Holy Deus Spirit. está dominando God is esse dominating ambiente. ambience. A nossa mente está tomada Our mind pela is palavra de taken Deus. by the O word of nosso God. coração Our heart está transbordando is filling pela up graça de with Jesus. the grace of God. Recebe essa graça abundante aí Receive agora. this abundant Recebe grace. essa graça de Deus. Receive this abundant grace today. O quarto sinal The fourth sign
foi a multiplicação dos pães e peixes. was multiplying the bread and the fish. A chave desse texto The key point of this é verse entender is to que understand Jesus é o pão da vida. that Jesus is the bread of life, Nele me satisfaço. and He satisfies me. Ele é a minha satisfação. He's my satisfaction. Quando eu me alimento dele, When I feed from eu não Him, tenho falta de nada. I miss nothing. I lack nothing. Ele me preenche. He fills me up. Ele me completa. He completes me. Aleluia. Aprendendo isso, Did you learn this? partindo dessa premissa, Going from this, eu entendo I understand que a multiplicação dos pães e that peixes the multiplication of the bread and the fala fishes do nosso Deus talks about our como God provedor. as a provider. Cada um desses sinais, Each one of these signs, é claro que aponta para uma realidade maior. of course, that points out to a bigger Da reality eternidade. of eternity. Por exemplo, For example, lá na eternidade, on eternity, não terá falta de nada. we will not miss anything. Então, quando eu sou provido aqui na terra, So when He provides for eu já me estou on provando earth, da eternidade. I'm tasting of eternity. Agora surge uma multidão, Now there is a crowd, 5.000 homens, 5,000 men, fora mulheres e crianças. not counting men and women. Jesus pergunta para Filipe, Jesus asks Philip, diz para Filipe, He says to nós Philip, temos que alimentar essa multidão. we need to feed them. E Filipe fica assustado, And Philip is scared. mas o texto diz But the verse que says Jesus já sabia o que ia fazer. that Jesus already knew what Uma He was to do. aplicação. Is this an application? Quando você se encontra When you find yourself em situações difíceis in hard e você situations, pensa que não tem saída, that you find that there is Jesus no já sabe o que vai way fazer. out, Jesus already know what He has to do. agora perceba, Realize this. o texto diz, The text says o Felipe falou que 200 dinheiros de pão não seria suficiente para cada um tomar um pedacinho. Philip said that 200 currency of that time will not be enough. Eu fico impressionado So I'm impressed porque 200 dinheiros because 200 é equivalente money would be the same a 7 meses de salário. of 7 months of work. Uma coisa é você receber um salário de uma vez. One thing is you receive one salary. Outra coisa é você receber 7 de uma só vez. Another thing is to receive 7 salaries 7 at salários once. de uma só vez At once é um montante considerável. is a lot of money. Só que Filipe está dizendo, ainda que eu tivesse 7 meses de salário na mão, But Philip said, even though I had 7 months não of daria para salary, fazer um pouquinho para cada um. wouldn't be enough to give a little bit to each one E here. alguém chega e And diz, someone comes and says, o André, Andrew. ele diz, olha, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Andrew says, there is a little boy that Mas André says disse, that o que é isso? he has fish and Ele bread. está And dizendo, Andrew asks, isso what é is this? insignificante. This is nothing. Então perceba, So see it. Filipe está dizendo, se eu tivesse muito, Philip said, if I had a lot, não dava para fazer pouco. wouldn't be enough to do a little. André está dizendo, Andrew says, eu tenho pouco I had a little, e não dá para fazer nada. and I cannot do nothing with Mas it. Jesus falou, But Jesus said, trazei na minha mão. bring it to me, give it to me. Aquilo em que eles reclamavam, All that they were complaining, Jesus levantou para o céu, Jesus raised it to E heaven abençoou. and blessed. multiplicou, Multiplied it. compartilhou, He shared, todo mundo comeu Everybody e ainda ate. sobrou. and even there was a lot more. Sabe o que eu aprendo com isso? Do you know what I learned here? Eu não sei se você está preparado I don't know if you're ready para receber essa palavra, to receive this word, mas eu vou entregar assim but I'm mesmo. going to give it anyway. Eu quero dizer para você I want to tell you que o grande segredo that the great secret não é primeiro is not o first quanto você ganha, how many you mas sim o earn, quanto você consegue but how many you ser get. grato Be grateful pelo que você ganha. for what you get. O grande mistério The great mystery não é quanto você ganha, is not how many you é o que earn, você consegue fazer it's what you can do com aquilo que ganha. with what you have. Aparentemente, Apparently, o que estava na mão de Jesus what was in Jesus' era hands pouco, was a little, mas era abençoado. but it was blessed. E aquilo que é abençoado, And what is blessed, você consegue dividir com outros you ainda. can share with E ainda others, você come and you can eat até se saciar. until you're E ainda satisfied, sobra. and still there will be 12 more. cestos cheios. 12 bucks. Sabe a por lot quê? filled. Do you know why? Porque é provisão para o ano inteiro. Because it's a provision for the whole year. Eu quero liberar I want to say uma palavra here, profética. I want to say a prophetic word. Sabe qual é a palavra? Do you know what is the Deus word? está derramando God is
sending A bênção do pão. the blessing of the E bread. qual é a bênção do pão? What is the blessing of the É bread? aquela bênção Is that blessing que você consegue that you get, comer bem, eat well, vestir bem, dress well, morar bem, live well, andar bem, walk well, honrar a Deus com seu honor dízimo, God with com as your suas offerings, ofertas, ajudar os domésticos da fé, help the others, ajudar os necessitados, help the ones e that ainda need. sobra. And there is still a lot more. Parece que você não entendeu. Seems that you are not. Eu estou dizendo, I'm telling you, você vai comer, you're going to eat. você vai se You saciar, are going to satisfy. você vai se fartar, You are going to você have a vai lot. ajudar, You're going to você help. vai estender a mão to e have ainda your vai hands, sobrar. and there will still be leftovers. Eu sei que não é nosso I costume know that it's not de usual for olhar us para outro e tocar, to look to the other and mas o touch. Espírito Santo But the Holy me Spirit impele a fazer isso. Ask me to E do eu it. preciso que você ponha a mão no sermão I need you to put your e hand on your profetize brother. sobre ele a bênção do pão. Prophesize the blessing Diga, of the bread. receba a bênção do pão. Says, receive the Era blessing of the come bread. narachanda candarábia. Quem recebe esta bênção? Quem recebe esta bênção do receiving pão? this blessing today? Quem recebe esta bênção? Oh, meu Deus. Who is receiving this blessing Ah, eu estou today? sentindo muita glória de Deus I'm aqui. feeling the glory of the Lord here. Hallelujah. Aleluia, aleluia. Mantara candarabaxandaraia. Quem está aqui nessa manhã recebendo vida abundante, faz alguma coisa. Who is here receiving abundant life? Please make some Eu vou noise. te dar 30 segundos para receber a vida abundante. I will agora. give you 30 seconds to receive the abundant life. É a bênção no casamento. The blessing of the É a marriage. bênção na família. It's the blessing of the family. É a bênção no trabalho. It's the blessing of your É a work. bênção da provisão. The blessing of the provision. Recebe agora. Receive now. Você não entendeu? You didn't understand. Recebe agora. Receive a right vida now. abundante de Jesus. Abundant life of Jesus. Deixa eu me adiantar Let me go por causa do horário. because of the timing. O quinto sinal The fifth sign é Jesus andando sobre as is águas. Jesus walking on waters. Todos nós sabemos We all know que eles estavam em uma grande tempestade. that they were in a great Estavam storm. assustados. They were frightened, Mas Jesus but Jesus veio andando por cima. came walking upon water Porque Jesus, because Jesus, ele está acima He's above de qualquer problema. of any problem. Vou repetir. I'm going to repeat. Jesus Jesus está is acima above de todo e qualquer of any and all problema. problem E detalhe, and detail. ele pisa em cima dele. He walks upon its problems. Alecomanácia. Vida abundante Abundant life é quando Jesus is when Jesus é o Senhor da minha vida. is the Lord of our my E life, ele peleja por mim. and He fights for Eu me. tenho vitória nele. I have victory in Eu Him. venço as batalhas I win my battles crendo nele. believing in Him. Quando eu clamo, When I ele pray, vem me He socorrer. comes and Ele rescues não me me. deixa He never let me. afundar nas águas da He vida. never let me sink in Nas waters of tempestades life, da vida. in storms of Quando life. eu clamo, When I ele pray, me socorre. He helps me. Perceba só, You can see it em Marcos, in Mark capítulo 6, chapter a 6, partir do 48, verse 48. a Bíblia diz que nesse episódio, Bible says here, os discípulos se fadigavam em remar. the disciples were trying to make the boat go. Em outras palavras, In other words, eles se cansavam, they were tired. eles lutavam contra o vento contrário. They were fighting against the wind. Agora perceba, Now you can see it. se você remar If you paddle contra o vento contrário, against the wind, você rema, you paddle, é o sentido de se cansar. you're tired. Mas parece que você não sai do lugar. But seems that you are not Porque o moving vento era contrário. because the wind was Sabe o que eu contrary. entendo com isso? Do you know what I see it? Às vezes, What I see here? nós Sometimes estamos assim, we are like that. remando, remando, We are remando. paddling, paddling, E paddling. parece que não saímos do lugar. And seems that we're not moving. Parece que você ora, Seems that you are looking, vem para os cultos, you come to the service, persevera you e persevere, você está entalado.
and you are in the same A place. sua vida não vai nem para frente Your life doesn't go e nem para trás. up and down, Aparentemente. apparently. Mas há um mistério aqui. But there's a mystery here. Porque cada vez Because every que time você está remando, that you're paddling, você está adquirindo músculos. you are acquiring muscles. Então essa situação So this que situation você está passando that you are living está servindo is serving para você crescer na fé, for you to grow in your faith, para você amadurecer. for you to get mature. E quando nesse processo And when in this de process amadurecimento, of getting maturity, Jesus vai aparecer Jesus will a appear qualquer momento anytime, e vai cessar o vento and e will vai acalmar a stop the wind tempestade. and will finish the storm. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Oh, gente. Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sexto sinal. The sixth sign, Eu preciso ir adiante. I need to go. Sexto sinal, cego de nascença. The man that was blind since he was Cego de born. nascença This man é o tipo da natureza caída, it represents the fallen nature, do homem caído. the fallen man. Todo homem, Every man, ele nasce cego it borns blind espiritualmente. spiritually. Por causa do pecado original, Because of the original sin, todo ser humano every human being já nasce already born com a tendência pecaminosa, with the sin in com a his heart. natureza caída. The fallen nature. Logo, This means todos precisam we all need ter um encontro to have an encounter com a luz do mundo with the light of the world para sair da escuridão. to go out of the darkness. Hallelujah. Hallelujah. E é interessante And it is que interesting. esse texto de João 9 This verse of John diz que chapter 9 Jesus viu o rapaz. says that Jesus saw the Não boy. foi o rapaz que foi até Jesus. It wasn't the boy that comes Foi to ele que Jesus. viu Jesus e saw se it manifestou. and manifested. Sabe por quê? Do you know why? Porque não foi nós que escolhemos a ele. Because it wasn't us that chose Foi ele que him. nos escolheu. He choosed us. A salvação Salvation é uma graça. is a grace. É obra da graça de Deus. Is a work of the grace Não é of pelo God. que eu faço. It's not by what I É pelo do. que ele fez. It's by what He did. Agora, Now, aquele homem cego, that blind man, ele não via Jesus, he couldn't see Jesus, mas ele ouvia. but he could hear Sabe Jesus. por qué? Do you know why? Porque a fé vem Because faith comes pelo ouvir when we hear, e ouvir and when we da hear palavra de Deus. the word of God, faith comes. Quando aquele homem When that man ouviu a palavra, heard the word of God, executou a palavra, executed the word, ouviu a heard palavra, the word, praticou a palavra, practiced the word, os seus olhos foram abertos. his eyes were opened. Agora veja como vai reagir Now you can see how a he esta reacted palavra. to this word. Entenda só, Understand this. se uma pessoa é cega If a person is de blind, nascença since you're born, e nunca viu nada, never saw anything, se os seus olhos forem abertos, if this eyes is opened, para onde ela olhar, where this person a will look, direção que ela olhar, in the direction this o person que vai looks, ser para ela? what will be to her? Vai ser novidade. What will be to this person? Sabe por quê? Will be a new thing. Porque em Cristo Jesus Do you know why? as Because coisas in velhas se Jesus, passaram because in Jesus, all that's e eis que tudo se fez novo. old is past and all that's new comes. Sabe o que é vida abundante? Do you know what is É abundant ter life? o perdão dos pecados. Is to have the forgiveness of our É sins. ter um encontro Is to have encounter com a luz do mundo, with the light of the que é world. Jesus. That is Jesus. E agora passar And now to pass, a desfrutar to de enjoy uma vida íntima com Ele, of a intimacy, de louvor a a Ele, intimate life de with Him, adoração ao worshiping nome dele. Him. E aquele homem cego and that blind man agora está enxergando, now can see, assim como nós, just like us, quando se encontramos com Cristo. when we met Jesus. E quando ele volta And when he comes back para sua casa, to his house, os seus vizinhos his neighbors ficaram impressionados, were impressed porque disseram, because they said, parece que é o cego. seems like the blind Outros man. diziam, Others said, ah, não pode ser. oh, this cannot Ele está muito be. diferente. It's different. Algo diferente There's nele. something different in E algum him. dizia, é você. And they said, it's Ele you? falou, sou eu. And he said, it's me. Aí perguntaram, And they asked o que him, aconteceu? what happened? Aí ele falou, o homem chamado And he Jesus. said, a man called A Jesus. resposta é para tudo. The answer Está to all. nele, no homem me. chamado Jesus. The answer is in him, the man called Jesus. Quantos amam Jesus? How many here love Quantos Jesus? adoram a Jesus? How many can worship Quantos Jesus? glorificam o seu nome? How many can glorify him?
Agora ser perdoado dos pecados Now have our sins forgiven. é viver Is to live transbordar, a filling up, uma vida abundante, abundant life. espiritualmente falando. Spiritually talking. Jesus falou: Jesus said, quem tem sede, who is seeking? venha a mim e beba, Come to me and porque drink. nele Because in me, rios de água viva rivers of life se fará. will be done. Ou seja, Meaning, quando eu bebo da palavra, when I drink of the quando word, eu creio em Cristo, when I believe in eu Jesus, passo a receber I can a receive vida de Deus, the life of a God, atuação do Espírito the Santo, action of the Holy a Spirit, graça do Espírito the grace Santo, of the Holy Spirit, o poder do Espírito power of the Santo. Holy Spirit. Você tem a vida de Deus, You have the life você of God. sente a presença de Do you Deus, feel the life você of God? sente a graça de you Deus. feel the grace of Sabe God? por quê? Do you know Porque why? o Espírito Santo, Because the Holy Spirit, água viva, the living está aí water, agora, is there, atuando em você. acting in you. Aleluia. Glória a Deus. Glory to Jesus. Aleluia. Então vamos lá, recapitulando, agora eu encerro com o principal. Remembering what you said, now I'm going to the Vida principle. abundante. Abundant life, Segundo eu entendo, as I understand, é quando Jesus is when Jesus toca em todas as áreas touches in every areas da minha vida. of my life. E cada área da minha vida, In each area of my life, eu vivo I live para a glória dele. to the glory of Jesus. Cada área da minha vida, Each area of my life para o nome dele ser is glorificado. for His name to be No meu glorified. casamento, In my marriage, Cristo é glorificado. Jesus is Na glorified. minha família, In my sobre family, os meus filhos, over my Jesus é children, glorificado. Jesus is glorified. No meu trabalho, In my work, Jesus é glorificado. Jesus is glorified. Na provisão diária, in the daily provision, Jesus é glorificado. Jesus is glorified. Sobre as adversidades, Over the adversities, Jesus é glorificado. Jesus is glorified. Sobre o perdão de pecados, over the forgiveness Jesus of é sin, glorificado. Jesus is glorified too. E agora encerrei. And now I'm going to finish. Jesus chegou lá em Betânia. Jesus came to Bethany. Disseram para ele: People told him, tu chegaste tarde. you came up late. Nosso irmão já está morto. Our brother is already dead. Mas Jesus, But Jesus, propositalmente, in purpose, chegou depois do dia He proposto came later para mostrar to show para aquela família to that que family, para Jesus and for não Jesus, tem causa perdida. there's no thing that He cannot do. Eu vou repetir, I'm going to repeat, porque você não entendeu. because you didn't Vou understand. dizer outra vez. I'm going to tell again. Para Jesus, To Jesus, não tem causa perdida. there's no thing that He cannot do. Glória a Deus. Glory to Jesus. Jesus, ele diz assim. Jesus, ele diz assim: Jesus says, removei a pedra. remove the stone. E aí eles dizem: And then they say, está cheirando mal. it already smelling bad. Mas Jesus, But Jesus, ele só está ordenando: He's just ordering, remove a pedra. remove the Ele stone. não quer saber He doesn't a care dimensão do problema. the dimension of the Ele é o problem. Todo-Poderoso. He's the Almighty. Quando ele chega When He comes em Betânia, in a Bethany, primeira coisa que ele faz, the first thing He diante do does, sepulcro. in front of Ele levanta os the olhos tomb, aos céus. He looks to heaven. Então, primeira lição, So the first lesson, diante dos problemas da vida, before the problems in não life, abaixa a cabeça. don't let your head Creia down. em Deus Pai. Believe in the God Father. Segunda lição, Second lesson, Jesus levanta os olhos aos céus. Jesus raised His eyes diz, upon heaven and Pai, says, Father, Eu te dou graças. I give you grace. Sabe o que eu aprendo? Do you know what I learned? A gratidão The gratitude abre porta de milagre. open doors for miracles. Tenha um coração grato. You need to have a grateful Não heart. reclame pelo aquilo que não tens. Don't complain about what you don't have, Agradeça pelo aquilo que Deus já te deu. but be thankful for what God que already Deus gave me you. deu. And what God gave you. Algo mais precioso não há, There's no thing more precious que é o seu filho amado. than His beloved Jesus Son, Cristo. Jesus Christ. Sempre lembre, Always remember, você sempre terá you will always have grande a motivo great motive para agradecer to be thankful. a vida eterna The eternal life dada por Cristo. given by Christ. Quando Jesus When Jesus, dá um brado He screams e diz: Lázaro, and He says, venha Lazarus, para fora. come out. Há um mistério aqui, There's a mystery here. porque o texto
Because the verse não diz que alguém foi lá, pegou ele e trouxe ele. didn't say that someone went there, inside there, and brought him up. Diz simplesmente que ele apareceu. Says that he just appeared. Sabe o que eu entendo aqui? Do you know what I understand E here? ainda mais. That even Ele more, veio todo enfaixado, he came all with todo enrolado. the fabric, E Jesus deu uma ordem. and Jesus gave an order. Desenrola. Make him free. Sabe qual é o mistério aqui? Do you know what Isso the é o mystery tipo do here? arrebatamento. This is kind of, Jesus nos chamará. Jesus will Aleluia. call us. Ele aparecerá nos céus. he will appear in E ele heaven, bradará. and he will say, E ele nos chamará. and he will E não call me us. pergunte como. Don't ask Mas me nós why, apareceremos diante da sua but presença. we will be in front of E his aquelas presence. faixas desenroladas And that thing representam o quê? will O represent nosso velho homem. our old O man, velho corpo our old body está sendo deixado. is being E um left. corpo glorificado nós receberemos And na we sua. are going to receive a new glorified body. A maior bênção The great blessing que Jesus nos deu. that Jesus gave E nós us, não podemos perder de vista. and that we cannot let É a go, vida eterna. is eternal E eu life. pergunto para você. And I ask you, Você se alegra do you por rejoice ter for o having, nome escrito for having your no name livro da vida? in the book of Por life, desfrutar for enjoy da vida eterna? of eternal Então life? isso é vida abundante. This is abundant Ela life. jorra It para a goes, vida eterna. overflows to eternal life. Recebe nessa manhã Receive this morning esta palavra. this word. Abra suas mãos Open up your hands, que eu ministro sobre ti agora. because I'm going to talk to you right now. Adarapakashera makanderebakosi. Elebante kovasi terebashai. Ó Deus, a tua palavra foi pregada. Holy Lord, your word has been preached, E eu creio and I believe em Jesus. in Jesus. Eu deposito agora I deposit right now toda a minha confiança all my trust em Jesus. in Jesus, Porque o Senhor because the é Lord digno de is confiança. word of trust. Nunca mentiu, Never lied, nunca falhou. never failed. O Senhor é fiel. You are faithful, E nós aguardamos em ti and we wait que seja on you manifesto nessa manhã that we manifested this a vida morning abundante. abundant life Cada área da nossa in vida each area of our lives. venha manifestar Come to a manifest glória do the Senhor. glory of the Lord. Seja o teu nome Be nessa your manhã name this morning glorificado. lifted high Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen.